dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Porque dormes? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre curava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará ao mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas,
segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Então, vamos analisar um pouquinho mais sobre os temperamentos. Olha, isso é de suma importância, sabe? Quando ele diz isso aqui, conforme a constituição temperamental, que é um fator relevante, a gente tem que parar para pensar e refletir nisso, sabe? Porque dependendo do temperamento de cada um tem o seu. Você vai interagir na vida de maneira diferente. Temperamento, se você for estudar, para analisar a definição dele, ele diz que o temperamento é algo genético, faz parte íntima do ser, como uma coisa difícil de mudar. Do ponto de vista espiritual, a gente sabe que não é genético, diz respeito a toda a aquisição que eu trago de vidas anteriores. Por isso que o temperamento é algo tão difícil de ser elaborado pela pessoa. Eu já falei a semana passada, quando eu estava estudando na faculdade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que para temperamento não tem tratamento. E realmente não tem. E quando a gente chega no Livro dos Espíritos, a gente vê que Kardec diz que a única maneira de você modificar seu temperamento é pela higiene. Não existe outra coisa, sabe? Higiene que é regras, princípios que eu sei que vai me trazer bem-estar físico, mental e espiritual. Então eu preciso ter higiene, ir atrás de algumas coisas a mais que eu não tenho, que vai me trazer disciplina para que eu mude e tenha mais bem-estar físico, mental e espiritual. Algumas pessoas atrapalham o temperamento com caráter, mas caráter não. Caráter é a forma que eu tenho de me expressar. O caráter é algo mais moldável do que o temperamento. Então, o temperamento diz as aquisições todas que eu trago das vidas anteriores, na minha maneira de ser, de sentir, de me comportar, de me interagir. O temperamento é a estrutura básica da nossa personalidade. Então, quando ele fala disso do temperamento seu, dependendo como que ele é, as influências espirituais negativas que você tiver, vai fazer com que esse temperamento venha à tona, sabe? E essa história de temperamento, ela é uma coisa que começou a ser estudado, começou a ser defendido por Hipócrates, que é o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo. Nesse tempo ele já definiu esses 4 temperamentos básicos, e esses 4 temperamentos básicos continuam sendo os mesmos até hoje. É lógico que vai existir uma escala muito grande a partir desses 4 temperamentos, mas esses básicos continuam sendo básicos. É algo que está radicado na espécie humana. Então, a gente precisa estudar esses temperamentos, porque você entendendo o seu temperamento e você fazendo o autoconhecimento, você vai ter por base de analisar suas tendências, que é o temperamento que a gente tem. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: pelas provas e expiações que a gente está passando, a gente pode deduzir o que a gente fez nas encarnações anteriores.
E o Espírito de verdade fala para ele: pode, mas nem sempre. Melhor do que isso é você analisar seu temperamento, ver as tendências que estão por base dentro de você. Essa pergunta e essa resposta, eu acho que todo espírita tinha que parar e refletir, para que cada um analisasse qual é o temperamento básico de cada um. Porque você sabendo, a gente vai analisar os pontos positivos e onde eu posso escorregar nos pontos negativos. Quando você está tendo a influência de uma espiritualidade boa, vai ter ponto positivo. Quando vai ter influência de uma espiritualidade negativa, você vai ter os pontos negativos. Bem evidente isso, não é verdade? Então, que você analise a coisa, que você estude isso, para ver onde está a base do teu temperamento. E você ter uma análise mais crítica sobre você. Porque é a partir daí que você vai saber o que é que você está trazendo das encarnações anteriores. Porque a gente sabe que o que a gente traz das encarnações anteriores é para que a gente trabalhe nessa encarnação para se melhorar. E você vai refletir essa melhora não na mudança brusca do seu temperamento, porque você não vai mudar bruscamente isso, mas você vai mudar seu caráter. Você vai ter aquele temperamento, mas você vai mudar seu caráter. É uma coisa que a gente sempre fala, sabe? Ninguém consegue mudar as emoções que tem, mas eu consigo mudar o comportamento que eu tenho diante das emoções que eu sinto. Essa mudança de comportamento diante das emoções que você sente vai ser o trabalho do seu caráter que você vai estar realizando. E aquilo que você sente, na maneira de sentir, de se comportar, de interagir com você, é o seu temperamento. Entendeu? Então são coisas que não é difícil da pessoa entender. Entendeu? Dá para você estudando o que é básico. Entendeu? Isso aqui foi falado, gente, 400 anos antes de Cristo. Pô, o troço é antigo. Entende? Você que cursou qualquer escola normal, entende? Passou por essas coisas aí. Entende? E a gente precisa aproveitar esses conhecimentos, são universais, sabe? Porque quando ele fala que é relevante, é porque, dependendo do temperamento, você vai oscilar para um lado ou para o outro, tendo tudo que é negativo, e você, diante dele, você sabe quando está tendo algo que não é bom, e você vai saber quando vai ter algo que é bom. Só isso. Então, a gente vai analisar um pouco os temperamentos para que a gente compreenda a fundo o que ele quer dizer a seguir. Conforme a constituição do temperamento, que é um fator relevante, de relevante importância, faz-se apático, se tende à depressão. Adentrando-se pela melancolia, em razão da mensagem telepática deprimente e dos clichês mentais pessimistas que resumem o arquivo da inconsciência. Isso aqui é outra palavra que a gente vai ter que analisar muito, sabe? Então, eu trouxe a semana passada, eu fiz de uma maneira, acho que mais instrutiva, mais educativa, realçando algumas coisas para que a gente analise e cada um saiba qual é o seu temperamento básico. Entendeu? Eu estou falando de temperamento básico. No fundo, você vai ter um pouco disso aqui tudo. Mas tem algo no meio desses quatro que vai sobressair. Entende? Você vai se sentir, puxa, esse sou eu. Entende? E aí que está a beleza da coisa. Então, os nomes que usaram foi, como é que eu aqui, o colérico, o sanguíneo, o traumático e o melancólico. Essa classificação foi modificada, porque quando o Hipócrates definiu isso, ele não definiu com esses termos. Ele definiu o colérico como bilioso amarelo. E ele definiu o melancólico como bilioso escuro. O bilioso negro. Tem uma mensagem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do Hahnemann, que é o pai da homeopatia. É muito bonito quando ele fala esses termos embutidos na mensagem dele, em que ele diz que não é o corpo que dá qualidade à alma. E aí, eu estou falando do pai da homeopatia. Que tem pessoas que têm um corpo franzino e têm uma alma biliosa. E tem pessoas que são os brutamontes,
aquele corpanzil imenso, e que tem uma alma que ele chama de fleumática ou pusilânime. Ele usa o termo pusilânime. Toda vez que eu vejo esse termo pusilânime, eu lembro de Divaldo, né? Ele achou bonita essa palavra, né? Ele disse que Jesus era pusilânime. Aí, quando terminou de falar, Joana Neves fez o quê? O quê? Ele achava bonito, que era uma palavra boa, e não é. São almas frágeis, entende? Que são muito fragilizadas. Então, o próprio Hahnemann faz isso. Então, essa palavra melancólico, ela começou a definir depressão há uns 300 anos atrás. Entende? E a palavra depressão surgiu no começo do século passado. Tanto é que você tem a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os melancólicos, lá que são os deprimidos. Quando naquele capítulo Bem-aventurados aflitos, tem uma mensagem só a respeito disso. Entende? Então, aquela palavra melancólico significa, naquela época, o que significa para a gente a depressão. É lógico que a conceituação e a gama de conhecimentos sobre a depressão ampliou imensamente de 1863 para cá. Então, mas a base e a doença é a mesma coisa. Então, o primeiro temperamento que ele define são os coléricos, ou que pode se falar que é os biliosos amarelos. Não sei onde é que ele tirou esse termo, mas tirou. E ele, Hipócrates, foi que deu o pontapé inicial para a medicina, né? Tanto que tem o juramento de Hipócrates, que é o pai da medicina. Existe a medicina, antes dele não existia nada praticamente, apenas alguns conceitos. Dele para cá foi que surgiu um estudo padronizado da saúde humana, que foi defendido por ele, entende? E foi ele que trouxe muitas coisas boas para a gente. Se vocês forem ver, entender, nessa época que viveu Hipócrates, foi quando pouco antes estava Sócrates, de Hipócrates e Platão eram ali um com o outro, tá entendendo? Depois nasceu Aristóteles, tudo essas pessoas que são os missionários do Cristo, que vieram dar uma alavanca de compreensão para a humanidade, para depois o Cristo chegar. Então, os coléricos são pessoas estimuladas pela diversidade, têm habilidade grande para a liderança e gostam de desafios. São objetivos e explosivos, porém com tendência à soberba, intolerância, impaciência e egocentrismo. Quando eles estão estimulados do lado positivo, eles enfrentam dificuldades. Apareceu dificuldade, é para ele, como diz o Globo de Barro, é para mim. E vai lá e vence mesmo, tá? Estuda, vai fazer o que tem que fazer. Eles lideram, eles gostam do desafio, eles vão à luta. A estimulação positiva dele é essa. Esse é o temperamento de base dele, vencer dificuldades. Porém, quando eles são estimulados e são por um irmão inferior, que eles caem no colo da inferioridade, eles invertem, né? Eles têm tendência à soberba. Soberba não é só egoísmo, é o extremo de orgulho, é o extremo do orgulho. Não é ser orgulhoso, é ser muito orgulhoso mesmo, tá entendendo? Ele é soberbo mesmo, né? São pessoas desse jeito. E você sabe que conviver com uma pessoa soberba é muito difícil, porque são intolerantes, de onde nasce a impaciência. É um traço rasgado. A palavra certa é essa, rasgado. Essa palavra impaciência. Qualquer coisinha já é muita coisa. Entende? Se você tocou no orgulho dele, nossa senhora, você sai de baixo, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque ele vive sobre esse pedestal. E a impaciência é o que eu falo para vocês. Se você quer trabalhar qualquer virtude, existem duas coisas que são fundamentais para você trabalhar a virtude. E nós viemos de lá para cá só com essa finalidade. Todo plano existencial de qualquer criatura aqui na Terra é para trabalhar a virtude. Porque virtudes são as leis de Deus exercidas por nós. E qualquer virtude para ser trabalhada vai precisar de duas coisas: paciência e coragem. Sem paciência, sem coragem,
você está falhando no seu plano existencial. Então, isso chama a atenção de qualquer criatura, porque toda vez que você estiver passando por uma expiação, vai surgir a palavra impaciência. Mas não quer dizer que você tem esse temperamento colérico aqui. No pessoal quando tem temperamento colérico que parte para a impaciência, é o que eu estou falando, pouca coisa já é muita coisa. Não precisa ele estar passando por prova e expiação nenhuma. Basta ele ser tocado no orgulho dele. Tocou, ele já arrepia. Entende? E não quer nem saber. Pode ser pai, mãe, marido, filho, não interessa. É ele. Por isso que essa palavra aqui fala tão forte. E para você ver uma pessoa egocêntrica, estou falando egocêntrica como traço de base dele, uma das coisas mais simples de você ver é que tudo que ele fala na primeira pessoa. É eu. Eu sou assim, eu faço assim, eu passei por isso, eu. Ele só existe eu. Ele não sabe dizer nós. Para dizer nós, ele fica extremamente incomodado. Porque para ele dizer nós, é alguém que está igual a ele. Não aceita isso. Ele tem que estar aqui. O resto tem que estar aqui. Então ele fala um nós contrariedade. É um nós que fala assim, de boca fechada, tá entendendo? Nós, mas para dizer eu, ele diz de boca cheia. Então é muito interessante isso, gente. Então eu estou falando isso, entende? Porque com certeza absoluta, todos nós temos pessoas que têm esse traço de personalidade colérica. Você pode olhar na sua família que vai ter. Entende? E você tem que aprender a conviver com isso. Entende? Porque se você for ficar dando valor para que essas pessoas fiquem massageadas no seu orgulho, ou que você fique pisando em ovos, porque você tem que pisar em ovos para conversar com uma pessoa dessa, porque qualquer palavrazinha já é muita coisa. Entende? Já arrepia. Entenda? Você não pode, vou repetir, você não pode dar ouvido para o que não presta. Entendeu? Pode ser pai, pode ser mãe, você respeita, mas não dê ouvido para o que não presta. Respeitar uma coisa é eu saber ficar calado, saber que a pessoa é daquele jeito, não vai tentar brigar, entende? Mas eu não dar ouvidos é eu não tomar aquilo para mim. Porque ela vai fazer comentários sempre desastrosos dos outros que estão sobressaindo. Porque ela quer que ela esteja sempre aqui, os outros aqui embaixo. Então você pode fazer a coisa mais bonita do mundo, tá entendendo? Ela vai achar um negocinho e dizer, você aqui não tá bom, tá entendendo? Ela sempre vai ter alguma coisinha para dar uma catucada, dizer que nunca tá bom. Porque ela tem que baixar o outro para poder se exaltar. E é uma das piores coisas que a gente tem que saber, é conviver com pessoas desse jeito. Que elas gostam de querer apagar a luz dos outros para tentar acender a sua luz. E é extremamente doloroso uma pessoa viver desse jeito, sabe? Então, cuidado, porque se você está vivendo com pessoas assim, que já caíram nesse patamar, não tem anjo da guarda junto delas. Não tem espiritualidade boa junto delas. Não tem. A escolha dela são com campos inferiores na vida. E o que é que você tem que fazer com isso? Só uma coisa: segue teu caminho. Segue. Porque à medida que você for seguindo, que você for se melhorando, entende? E que você vai tá mostrando para o outro que você está indo, você está conquistando qualidades positivas, entende? E que a opinião dele para você não vai valer muita coisa, ele começa a humildar o orgulho dele. E começando a humildar o orgulho dele, para a gente que é espírita, e se você convive com isso na família, é aí que está a vantagem de você fazer evangelho no lar. Faça. Porque o evangelho no lar que você está fazendo, você está trazendo só energias boas e produtivas que vai entrar em conflito com aquelas energias negativas, e onde está a luz não existe trevas.
traz luz. Eu não estou dizendo que você vai ser a luz, traz luz, porque nós não temos luz ainda. Traz luz de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Faz isso. Faça evangelho, se for preciso todo dia, faça todo dia. Se estiver sozinho, faça sozinho. Não assusta, por isso que eu estou falando, você fazer evangelho sozinho. Semana passada mesmo eu fiz um dia sozinho na minha casa. Foi ótimo, maravilhoso. Entendeu? Tem um livro chamado Jesus no Lar, que eu acho que todo mundo deveria ter, porque o nome já diz Jesus no Lar. Para você que quer fazer evangelho no lar, Jesus no lar não tem nada de melhor, né? Então, nos momentos que eu estou mais sozinho, eu faço Jesus no lar. É sempre instrutivo, sempre educativo, de uma boa reflexão, entende? É um evangelho que vai ser mais rápido do que os outros, porque você sozinho, conversando com você sozinho, né? A coisa flui mais rápido, né? Então faça, porque você vai estar trazendo luz para a sua casa. Não, se os outros acharem que você está ficando doido, deixa os outros achar o que quiser. Faça o que é certo. Porque à medida que você for fazendo, essas energias negativas, elas vão estar sendo educadas, sabe? Olha, vou te falar uma coisa. Tem uma mensagem, um exemplo do Chico. Eu já falei para vocês, mas não custa falar de novo. Chico estava ajudando, recebeu uma mensagem psicografada de uma família que foi lá. A família ficou muito feliz, era de São Paulo. E vendo o trabalho de Chico, muito agradecido, ficou levando para o Chico bem-estar para ajudar para os necessitados. E numa dessas idas, Chico chegou para ele e disse: olha, Emmanuel, eu vou te falar que se vocês fizerem evangelho no lar, uma vez por semana, com regularidade, daqui a uns 5 anos, vocês vão ter uma grande surpresa na família de vocês. E eles, muito crentes e agradecidos ao Chico, fizeram o evangelho. Depois de 5 anos, a casa foi assaltada e todas as joias da família foram roubadas. E eles ficaram contrariados e ele foi perguntar para o Chico: Chico, o que é que aconteceu? A gente fez e as joias foram levadas tudo. Pois é. Acontece que junto com aquelas joias existia uma falange imensa de espíritos inferiores. No evangelho do lar que vocês fizeram, a grande maioria deles foram conduzidas pela espiritualidade superior. Restaram uns 200 intransigentes que, para deixar vocês em paz, eles seguiram junto com as joias. Então agradece a Deus. Então essas pessoas que são assim coléricas, que gostam de ter liderança, de ter desafio, de conquistar coisas, que visam muito o ego, sabe? Eles trazem para junto dele, com essas posses que estão tendo, muitas vezes energias negativas para a sua casa. Ou traz da família do passado, vem junto com essa tendência deles, com esse temperamento, tudo junto, sabe? E muitas vezes aquelas joias de antigamente são as próprias pessoas que estão reencarnadas. Sabe lá Deus a confusão que vira isso tudo. Então, faz evangelho no lar, traz energia boa para a tua casa, convida Jesus. Os espíritos familiares e os nossos anjos da guarda vão estar sempre à nossa disposição para isso. Entenda que o que vale é o benefício do seu espírito e não as conquistas aqui do ponto de vista humano. Como Jesus falou, para a gente não construir nosso tesouro na terra, construir no céu. Então, faz nesse sentido. Tá? E tenha muito cuidado. Se você está desse jeito, porque você pode melhorar e ficar desse jeito. Com o seu temperamento, realizar coisas boas. Ou com o seu temperamento, se você for para a vertente negativa da vida, gerar muita contrariedade dentro da sua família. Você vê que pessoas que têm esse lado aqui, quando são influenciadas negativamente, pela impaciência, pela intolerância, pelo egocentrismo, eles focam muito fora. São pessoas que de início não vão ter quadro depressivo, como a gente viu anterior, mas vão ter transtornos de ansiedade e de irritabilidade, transtorno de estresse e de ansiedade, porque eles estão focando fora. Então não é o padrão desse temperamento para causar depressão, como a gente viu. Depois tem o temperamento sanguíneo. São pessoas de espírito alegre, extrovertidos, espontâneos, e que buscam ser o centro das atenções. Porém,
podem se tornar inconvenientes, exagerados, desatentos, e isso aqui é o que pesa, sabe? Todo mundo sabe, todo mundo tem na sua família também pessoas que são extrovertidas, alegres, quando chega quer ser o centro das atenções. Chegou a festa sou eu. Entende? Chegou, né? E tá lá, né? Então são pessoas desse jeito. Sabe? Então são pessoas boas, é bom conviver com pessoa alegre, é maravilhoso. Ele traz realmente um astral diferente e traz, é bom. Tá? Mas cuidado com isso. Porque a tendência de ficar na superficialidade, eu acho que é a pior coisa que acontece. É a pior coisa. Para você que gosta de se aprofundar naquilo que você faz, ficar convivendo com uma pessoa que fala pelos cotovelos, entende? Quer ser alegre e ser mostrado, entende? E você que se esforça para aprender a coisa, ele vem só com ideia superficial. Mas não precisa disso tudo não. Só na casa espírita, todo mal espaço e resolve. Não precisa, é tudo superficial, entende? É tudo a porta, como diz Jesus, é a porta larga. A porta estreita ele não sabe qual é. E ainda quer viver com alegria desse jeito. Então a gente conversa, todo mundo conhece pessoas que estão exageradas, desatentas e superficiais. É difícil conviver com pessoas assim, é muito difícil. Mas é muito difícil. Eu acho que é mais difícil isso aqui do que isso aqui. Porque isso aqui ele já mostra as garras do que é, tá entendendo? O outro não mostra aparência. É aqui que estão os que a gente chama os que são sábios, sabe? São os rasos? Os rasos da vida. É aquele fenômeno Dunning-Kruger, sabe? Ele sabe 3% de uma coisa, ele já é o professor, tá entendendo? Ele é quem manda, entende? E vai levando e vai empurrando com a barriga, entende? Não vai ele, mas leva os outros também junto com ele, entende? Então é uma coisa muito difícil de você lidar. Tá? Então, do lado de pessoas desse jeito, entende? Não pense que vai ter espiritualidade superior. Não vai ter. Não vai ter. Vai ter só espíritos superiores. Eles são pessoas boas? São, entendeu? Eles podem usar isso aqui tudo de uma maneira positiva na vida? Pode. Entendeu? E é muito bom. Entendeu? Mas cuidado, porque para ele mudar de uma polaridade para outra, não precisa de muita coisa. E como a gente está aqui para trabalhar virtudes, pessoas que têm essa tendência, esse temperamento, é porque já traz isso de vidas passadas. E é como eu estava falando, entende? São temperamentos, não são caráteres. Esse temperamento que ela tem, ela vai continuar tendo. O que vai mudar é o caráter dela, porque o caráter que ela vai mudando, vai aos poucos educando o seu temperamento. Temperamento é uma amostra que eu tenho das encarnações anteriores. Não é só de uma vida, não, são vidas anteriores. E não é numa vida atual que eu vou mudar meu temperamento. Não é. Eu vou começar a me reeducar. Eu sempre falo para vocês, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala da lei da amortização. E ele explica lá, se você estava acumulando ficha negativa, quando você acorda e tem tendência a querer mudar, a primeira coisa que você vai fazer é não colocar mais ficha negativa, é não fazer errado. E a segunda coisa que é você se controlar, a partir de então você vai fazer o que é positivo. E cada ficha positiva que eu vou colocando, eu vou anulando as fichas negativas. Então, não é numa vida só que você vai conseguir educar coisas que você fez das últimas 15, 20 encarnações para trás. Então, o caráter vai mudando e aos poucos o temperamento é que vai sendo reeducado. É importante você saber disso, porque quem você foi nas últimas 15, 20 encarnações, você conviveu com N espíritos. E olha que a gente fez muita coisa errada. A gente já viu que na obsessão odiosa, tem os espíritos que são vingativos. São aqueles que conviveram conosco nas encarnações anteriores, que nós prejudicamos e que vem querer a desforra agora. Então, esses irmãos que estão entrando em intercâmbio mental conosco, eles sabem muito bem o que a gente fez no ontem. Coisa que eu só sei pelo meu temperamento. Temperamento esse que muitas vezes eu não quero nem enxergar. Porque se existe uma coisa difícil
Mais difícil é uma pessoa soberba praticar o autoconhecimento. Ele não vai querer fazer nunca, porque ele não quer enxergar o orgulho dele. Se tem uma coisa difícil, é você pegar uma pessoa sanguínea que é superficial, pedir para ele fazer um autoconhecimento. Por quê? Porque ele vive na superficialidade. Como é que ele vai querer enxergar ele na profundidade? Então, são pessoas com temperamentos que são extremamente fáceis de serem manipuladas pela espiritualidade inferior. Porque depois que estabelece o intercâmbio mental, ele vai justamente projetar ideias nas falhas temperamentais nossas. Então, se ele pega uma pessoa que tem esse temperamento colérico, ele sabe que quanto mais estimular o orgulho dele, vai ser melhor. Porque quanto mais estimular o orgulho, mais ele vai se tornar intolerante, impaciente, e mais ele vai focar no egocentrismo. A gente já falou para vocês, e Kardec transcreveu isso no livro Obras Póstumas. É uma mensagem que ele dá sobre orgulho e egoísmo. Lê aquilo. Lá ele mostra que todos os males nossos, todos, começam com o orgulho. Começa quando você quer ter destaque de alguma coisa. Você quis o destaque, você cria o egoísmo para fortalecer seu ego, que vai estar sendo destacado. E a partir daí, tudo que é negativo vem. Então, aqui a gente está falando do ponto de partida das nossas falhas. Então, é muito difícil uma pessoa dessa praticar autoconhecimento, porque eles não vão querer fazer. Então, vai ser preciso muita dor e sofrimento para que eles caiam em si, sabe? Mas os outros dois aqui, se você for analisar, eles focam para fora. Conquista ou aparecer. O colérico quer conquistar. O sanguíneo quer aparecer. Quer ser o centro das atenções. Então, como eles focam para fora, normalmente os transtornos que eles têm não vão ser depressivos. O que vai ser depressivo são esses próximos que a gente vai ver aqui, que é o fleumático. São pessoas tranquilas, pacientes, disciplinadas, com boa capacidade de adaptação. Porém, precisam tomar cuidado para não se tornarem passivos com a vida, resistentes a mudanças e indecisos. Tudo isso aqui é muito bom, né? Ser tranquilo, ser paciente, ser disciplinado, é tudo que todo mundo quer. Então, ele já tem isso. Mas, muitas vezes, eles confundem a paciência com a apatia, sabe? Às vezes a pessoa, mas fulano está tão paciente, aquela pessoa é apática. O paciente, ele é uma pessoa extremamente produtiva. O paciente, ele é tolerante com tudo, com ele e com os outros. O paciente, ele é resignado, sabe ter aceitação de vida. O paciente, ele é perseverante. O paciente, ele não só tem fé, não. Ele não só tem esperança, não. Ele tem algo que está num pedestal a mais, chamado de perseverança. Se fé é esse sentimento de segurança íntima, do bom proceder que eu sei que devo fazer. Se a esperança é eu saber que eu tenho algo melhor amanhã que eu posso alcançar de acordo com a minha fé, o perseverante, ele vai insistir na esperança. Ele é extremamente proativo, ele não para de trabalhar e trabalha sempre com uma visão imensa de positividade na vida dele. Porque ele tem a esperança e a perseverança que vai estar nutrindo ele. Então, as pessoas pacientes são trabalhadoras, disciplinadas. Muitas vezes as pessoas entram na apatia, na indiferença, e a pessoa acha que está sendo paciente. De jeito nenhum. Muitas vezes eles estão sendo passivos com a vida. E tem dificuldade de mudar quando ele entra na passividade, porque fica indeciso. Então é muito ruim isso. A passividade é algo extremamente doentio para a alma da gente. Para você ter uma noção do tanto que é ruim, o Lísias, no capítulo sobre o umbral, para André Luiz, ele, no nosso lar, ele diz que todos nós mergulhamos na terra
para cumprir deveres sagrados. São atitudes. Quando entramos na indiferença ou cometendo erros, nos vinculamos com as entidades inferiores. Toda apatia, você está vinculado com o espírito inferior. Toda apatia é você recusar a exercer aquilo que a vida está te pedindo. E o que a vida pede é o que Deus está dando para você. Você está recusando a vontade de Deus na sua vida. É algo totalmente destrutivo para o ser humano. Não podemos nos entregar para a apatia. Não podemos ser resistente à mudança. Se você não muda, você sai dessa encarnação do mesmo jeito que você entrou. E o importante nessa vida são as mudanças que cada um faz dentro de si mesmo. Se você não estiver realizando mudanças no seu espírito, com a personalidade que você está vivendo aqui na Terra, você não vai estar conquistando nada para quando você desencarnar. Não adianta você querer focar fora, como esse aqui foca, se você também não constrói o que precisa dentro de você. Pessoas apáticas e que não querem mudar, elas ficam com a mente fixa no ontem. Elas não estão enxergando o que é para ela trabalhar hoje para conquistar amanhã, o que ela precisa. Ela está desbalanceando a casa mental dela. Todas as conquistas que ela já teve, recusando o que a vida está pedindo para que ela se edifique hoje. Quando eu tenho a mente fixa no ontem, eu estou entrando em quadro depressivo. Todo depressivo fica guardando mágoas e ressentimentos do ontem. Todo. O único meio de cura que tem com uma pessoa depressiva é numa palavra chamada de perdão. É ele saber se perdoar para mudar. É ele olhar para trás e ver que ele teve decisões, mas que ele ainda pode mudar. Ele tem que se perdoar para fazer diferente hoje. Sem perdão não existe cura para depressão. Todo depressivo precisa fazer uma avaliação do seu passado e ressignificar suas dores e sofrimentos. Daí a importância que tem o tratamento psicoterápico no quadro depressivo. E daí a dificuldade que a gente tem de pegar uma pessoa com esse temperamento, que é passivo com a vida, que é resistente à mudança, que é indeciso, e convencer ele a fazer uma terapia para mudar a maneira de viver e de caráter. É uma mão de obra imensa isso, porque eles são extremamente resistentes a isso. Então o que é que a gente faz? Trata, alivia e fica falando, mostrando, instruindo. E a pessoa vai ter que ir digerindo. Junto com isso, por Deus, faz evangelho no lar. Faz. Mas faz com fé. Faz com fervor, sabe? Faz isso com sinceridade. Para que você leve energias boas para sua casa. Que é como eu falei aqui. Quando a luz chega, as trevas se acabam. Treva, negatividade, inferioridade é ausência de luz. Chegando a luz, o resto se acaba. Entenda que essa luz que a gente está falando, todos nós temos. Deus, quando cria todos os filhos dele, dá uma centelha do amor dele para cada filho. Por isso que Joana de Anjos fala que nós somos filhos lucigênitos. Somos filhos da luz e temos a luz dentro de nós. O nosso maior problema é que nosso egoísmo, nossos traumas,
vão abafando essa luz. E é aí que a gente cria as trevas. Mas dentro do coração de cada um de nós tem uma chama luminosa, que é o contato nosso com Deus. Então, faz evangelho no lar, traz luz, leva luz para essa pessoa que você ama e que convive contigo, para que essa chama luminosa dela seja tonificada, e ela parando, refletindo, analisando, aos poucos, ela vai modificando o seu caráter, porque esse temperamento doentio, ela vai ter não só nessa encarnação, mas nas próximas. Porque o que ela está tendo hoje é o reflexo de muitas para trás. E nessas muitas para trás, foram muitos os que ela conviveu e que prejudicou. E que estão agora chegando junto. E Deus sabe que chega junto. E ela, quando encarna, sabe que fez junto. E aqueles que estão trazendo na família, sabem que está vendo tudo junto. Para que cada um dê a sua cota de participação, levando luz para todas essas almas, sabe? Se você for ler Laço de Famílias e Ingratidão dos Filhos, é uma das primeiras coisas que Santo Agostinho fala. Que naquelas falanges de espíritos umbralinos, trevosos, entendeu? A espiritualidade vai lá e vê o que é mais tendencioso a melhorar. Remove ele. Trata, educa, instrui, capacita. E ele encarna sabendo que os outros vão chegar junto. E que é função dele, dos outros, também ajudá-lo no caminho do bem. Dá trabalho, isso muito trabalho, entende? Porque você mostra, instrui, o cara reflete, está contigo, é aqui, é assim. Na hora de mudar, ele não muda. Mas não é motivo para você desistir. Isso que ele traz, terapia de vidas passadas, ajuda em alguma coisa? Isso que eles trazem, como é? De vida? De vidas. A terapia de vidas passadas ajuda? Ajuda. Ó, terapia de vidas passadas não tem nenhum fundamento doutrinário. Terapia de vidas passadas surgiu, acho que foi em 1968, em um casal de evangélicos que eram psicólogos e fazia regressões para ajudar nos traumas das pessoas. Né? E um dos lances de regressão, que eles iam até a vida na infância e vida intrauterina, né? E Freud chegou até aí, né? Depois de Freud chegou à vida intrauterina. Então, num desses lances, a psicóloga pediu para voltar mais atrás, no máximo de tempo possível, onde estava a causa da dor. E ele voltou numa personalidade anterior. Foi aí que surgiu a terapia de vidas passadas. A partir de então, eles começaram a fazer, a divulgar isso, e se tornou um ramo da medicina, que hoje em dia se constituiu no que a gente chama da psicoterapia transpessoal. Essa psicoterapia transpessoal, o Alírio, que é esse personagem que a gente estuda aqui, ele é mestre nisso, e ele não é mestre mesmo, ele tem cursos que capacita pessoas psiquiatras para poder fazer essa terapia. No começo de terapia de vidas passadas, teve como tudo no começo é assim, né? Então, todo mundo acha que chegou a salvação do mundo. Então, todo mundo que tinha seus traumas, seja ele qual for, queria fazer sua terapia para ficar curado. E teve alguns casos que foram muito dificultosos. Teve pessoas que voltaram com dupla personalidade, teve pessoas que voltaram com um bloqueio de amnésia muito grande, porque conviveram conflitos que deveriam estar guardados. Teve pessoas que tiveram experiência muito traumática, convivendo com seus obsessores do ontem. Entende? Então, à medida que a coisa foi acontecendo, viu-se que não deveria ser todo mundo que deveria ser feito terapia de vidas passadas, mas algumas pessoas mais específicas, sabe? Então, eles sabem que quadros obsessivos, fascinação, subjugação, não só obsessão simples, eles não fazem terapia de vidas passadas, porque não vai trazer grande benefício, vai trazer muito problema, sabe? Mas quadros de distúrbio de ansiedade simples, transtorno fóbico, é muito bom. Entende? A pessoa, numa sessão, ela resolve, sabe?
Então, você pode lançar mão disso? Pode. E sempre quando você for lançar mão disso, você orienta a pessoa que se ela vai fazer terapia de vidas passadas, ela vai terminar tendo que fazer terapias o resto da existência inteira. Inteira. Vai ficar velho, caduco fazer terapia. Porque entenda, o que Deus ocultou era para ficar quieto. Se a espiritualidade superior, vendo o seu propósito existencial, monta um programa superior, monta um programa de acordo com as qualidades que você tem para desenvolver aquilo, e você chega aqui deliberadamente e diz: vocês estão tudo errado, eu vou querer ver o meu inconsciente. Por isso que eu lhe falei, isso aqui tem um peso muito grande, a gente vai ter que parar e analisar muita coisa disso aqui. Você quebra toda a estrutura do seu plano existencial. Você está forçando uma coisa que era para ter ficado quieta. Então o Espiritismo não aprova essas coisas. Também não vai desaprovar. Vai deixar cada um com a responsabilidade que lhe cabe. Mas a orientação doutrinária nossa é respeitar o que Deus escolheu para cada filho dele. A gente sempre fala que os 3 pilares da saúde espiritual: saúde é sentimento de aprendiz, dever consciencial e aceitar a vida como uma dádiva de Deus. E não querer modificar essa vida, que é essa dádiva de Deus, ao seu belo prazer, por querer conhecer o seu passado. Não aconselhamos ninguém a isso. Se você... Pode depressivo, pode diminuir? Não, pode piorar. Pode piorar, porque a gente já falou, toda obsessão toda depressão tem obsessão. Não existe depressão sem obsessão. E a obsessão, ou ela é causa ou ela é efeito. Quando ela é causa, pior ainda. Porque entenda, o convívio que você vai ter, consciente, com seus obsessores, você lembrando as coisas equivocadas que você fez com ele, porque eles vão cobrar e vão te mostrar o que você fez. E você que se julgava um santo, você vai lá e vê que você foi um estuprador, que você degolou, que você foi assassino, que você roubou, que você ludibriou pai, mãe. Só vai ver. A gente fala, eu estou pagando nessa vida uma parcela do muito do errado que eu fiz no ontem, na última encarnação. Vai saber tudo? Para saber o tamanho de peso de consciência que você vai ficar? Se é uma das coisas que a gente sabe, isso está muito claro no livro sobre a casa mental, no Mundo Maior. No livro Mundo Maior, ele tem um capítulo que fala sobre isso. A gente estava estudando isso esses dias atrás, sabe? Ele mostrando que o nosso cérebro físico, ele é muito materializado ainda. Ele não tem condição de absorver o que o cérebro nosso perispiritual sabe, e isso vem bloqueado. Até os sonhos, para você ver a delicadeza, os sonhos que a gente tem, vai ler o livro de André Luiz, quando é para lembrar de alguma coisa, a maioria lembra só de um pensamento intuitivo que tem quando acorda, e depois de 5, 10 minutos já não lembra mais. Mas traz aquela lembrança intuitiva, porque a gente não tem capacidade de lembrar na íntegra porque a gente conviveu no mundo espiritual. Entende? Isso é muito delicado. Então é melhor você compreender que nós estamos aqui para sermos aprendizes da vida. E que tudo aquilo que a vida te oferece é para você aprender. Mas vai aprender cumprindo dever consciencial. É dever, não é o que você gosta, não é o que você deseja, não é o que você quer, não é o que a vida te propõe. É dever. São obrigações morais nossas com Deus. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de cumprir dever. E se tem uma coisa que ele é encantado, é para realizar o desejo dele. A maioria de todos nós aqui vive indo atrás do nosso desejo.
Ou você acha que alguém aqui está ali nos deveres que tem que praticar? Porque Jesus deixou os deveres. Todo mundo conhece, mas ninguém dá bolhufas para ele. A gente está amando a Deus sobre todas as coisas? Deus é a vida que eu tenho. Eu estou amando. De todo o meu entendimento, eu estou procurando entender cada vez mais Deus e a lei dele. De todo o meu coração, eu senti isso dentro do meu coração, que é aquilo que Deus quer que eu deva fazer. Eu estou amando a Deus com toda a minha força, com toda a minha vontade. Embora das dificuldades, eu vou lá, sento, eu vou estudar Jesus, meditar Jesus, vou conhecer o mundo dos espíritos. Kardec deixou lá aquelas 12 anos de revista, eu vou ler aquela porcaria toda, porque eu vou ter que aprender aqui. É esse dever que a gente tem? Não. Não. A gente destrói esse sentimento de aprendiz. E sabe por quê? Por causa disso, por causa do egocentrismo, da soberba, do orgulho, por causa disso que a gente é superficial, por causa disso que a gente é resistente à mudança. Isso tudo fala contra os deveres que a gente tem que praticar. Mas, no entanto, mas agora que eu estava falando, eu estava me empolgando. Mas o assunto é palpitante, gente, porque ainda faltou o principal, que é o melancólico, mas vai ficar para a semana que vem, tá? A semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Vamos fazer nossa oração de encerramento, direcionando nossos sentimentos em busca de melhorar toda a atmosfera espiritual aqui na Terra, através dessa prece. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito de divindade, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recorda-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogue amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te prometer para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos tormentos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Pai, que possamos, a partir dos ensinamentos que estamos angariando, tirar o véu das ilusões sobre nossos olhos, reconhecendo nossas más tendências e trabalhando no nosso autoconhecimento, melhorando nossas condutas, transformando vícios em virtudes, pois a cada um será dado segundo sua obra. Senhor, que em nossa mente esteja presente os ensinamentos de Jesus,
para nos guiar em cada passo, pois Ele é o caminho da verdade e da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.